Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Professor Ferreira voltando a teologizar. Desta feita, estarei criando uma série em defesa da Trindade. Esta série se dará em duas etapas. A primeira etapa é vídeos simples, com linguagem comum, para os leigos. A segunda etapa, uma linguagem mais técnica e exegética para os acadêmicos. Vamos ao primeiro vídeo. Antes, peço o seu like, peço que você comente, compartilhe, porque isso ajudará o canal e me estimulará a trazer esses ensinamentos para você no nosso canal do YouTube. Então, Trindade, em defesa da Trindade, primeira parte é para os leigos. E desta feita, o termo Trindade e o Novo Testamento. Pois bem, o termo Trindade não aparece no Novo Testamento. O termo Trindade aparece pela primeira vez na história nos lábios do bispo de Cartago, na África, de nome Tertuliano. A doutrina desenvolveu-se formalmente, tradicionalmente e teologicamente, a partir daí, tendo um avanço no Concílio de Nicéia, no debate de Atanásio, então bispo, ou então diácono, na verdade, Atanásio na época era diácono de Alexandria, o bispo de Alexandria era Alexandre. Então Atanásio debate contra Ário e faz uma defesa da triunidade divina. Ali, a doutrina da Trindade começa a tomar forma mais consistente na tradição da igreja. O credo niceno, elaborado 100 anos depois, ratifica a doutrina de Nicéia e os concílios posteriores a consolidam de vez. Portanto, o termo Trindade é um termo que ganhou nome teológico, histórico, na tradição da igreja. Agora, se o termo não aparece no Novo Testamento, então é uma doutrina neotestamentária? Pode-se encontrar base para o termo Trindade no Novo Testamento? Veja bem, nós sabemos que teontologicamente Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas a expressão onisciência, onipresença, por exemplo, não existem na Bíblia. Deduz-se que ele é onisciente, onipresente, por textos que inferem esta condição do seu ser. Por exemplo, para onde me ausentarei da tua face? Aonde fugirei do teu espírito? Eu sou aquele que conhece o profundo e o escondido. Todas as coisas estão nuas, patentes aos seus olhos. Então aí são textos que inferem sua onisciência e também sua onipresença. Deus é um ser imanente e emanente, no entanto, nem a imanência nem a emanência em seus termos exatos aparecem nas páginas da Bíblia. Deus é transcendente, ele transcende o tempo e o espaço devido à sua eternidade e autoexistência. No entanto, esses termos transcendência não aparecem na Bíblia Sagrada, mas não significa dizer que a doutrina da transcendência, da imanência, da emanência, da onisciência e da onipresença não sejam bíblicas. Pois bem, então vamos agora para as páginas do Novo Testamento. O termo Trindade encontra-se apoio no Novo Testamento em textos tais quais Mateus capítulo 28, versículo 19. Ali, Jesus ensina que o batismo seja feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Abrindo parênteses aqui, não estou tratando se o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus. A questão não é essa. O tema aqui não é batismo. O tema aqui é o termo Trindade. Fecha parênteses. Pois bem, em nome do Pai e, atentem bem para o uso da conjunção, do Filho e
do Espírito Santo. Essa repetição da conjunção, chamada de polissíndeto, esta figura polissindética, que é a repetição do síndeto, isto é, da conjunção, no caso, revela ênfase aos três personagens, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ênfase os distingue um dos outros e, ao mesmo tempo, coloca todos eles sob o mesmo pé de igualdade e sobre as mesmas credenciais. Nós temos aí a distinção, portanto, das pessoas com as mesmas credenciais. Em Romanos, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 13 e 14, Paulo também repete o polissíndeto na bênção apostólica. Em nome a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Observe que Paulo diz a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez, a distinção entre os três seres e, simultaneamente, as mesmas credenciais. Por que a distinção e as mesmas credenciais? Este polissíndeto e, em grego seria kai, revela o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça do Senhor Jesus Cristo é a graça que Cristo dá, que é a graça de Deus, que é a graça que Deus lhe dá, que é a graça do Espírito Santo, que somos salvos pelo Espírito da graça. Entende isso? Então você tem ali as mesmas credenciais. A paz de Deus, que é a paz de Cristo, que é a paz do Espírito Santo. Então você tem três seres distintos, mas com as mesmas credenciais. Em João capítulo 1, versículo 1, o verbo, Jesus, ele é Deus e ao mesmo tempo está com Deus. Atente bem, ele é Deus e ao mesmo tempo está com Deus. Então isso revela, pelo verbo ser, em grego, eimi, a identidade credencial, digamos assim, ou seja, ele é credencialmente Deus, porque o verbo era Deus, hotheos, hologos and theos, o verbo era Deus. E esse verbo que era Deus, ao mesmo tempo ele estava com kai hologos and proston theon, e o verbo estava com Deus. Então você tem o verbo que coloca Jesus nas mesmas credenciais de Deus, e você tem a preposição com, em grego pros, que distingue ele da pessoa do Pai, no caso, o Deus inferencial da sentença. Então, nós temos ali a distinção dos dois seres e, ao mesmo tempo, as mesmas credenciais. Perfeito? Perfeito. Agora, ratificando ainda essa distinção e unidade das três pessoas, nós vemos em João 14, 26 que o Pai envia o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e ele vos enviará outro Consolador. E em João 16, 7, é o próprio Filho quem envia o Espírito Santo. Eu vos enviarei, ou seja, eu enviarei ele para vocês. É o Pai que envia, mas também é o Filho que envia, ao mesmo tempo é o Filho que envia. Por quê? Porque você tem aí os três seres distintos, mas únicos no que tange às suas credenciais. Portanto, três pessoas em uma única divindade. Isso coloca a igualdade e, simultaneamente, a distinção dos mesmos, promovendo uma divindade, uma teontologia triuna. Resumindo, Trindade. Portanto, a Trindade, embora não exista no Novo Testamento quanto ao termo, assim como outras doutrinas também não existem e são cruciais para a teologia,
ela está baseada no Novo Testamento, assim como aquelas outras doutrinas. E quando falamos de trindade, não estamos falando das tríades do hinduísmo, das tríades filosóficas do Egito. Não. Ali são tríades. São deuses distintos uns dos outros, que formam tríades. Aqui, na Bíblia, no Novo Testamento, são pessoas distintas, mas o único Deus. Não é tríade, é trindade. Ou triunidade, para ser mais específico no conceito. Tá bom? Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. O termo Trindade e o Novo Testamento.